Olá, amigos da Primeira Igreja Batista de Cruz Alta. Estamos hoje no nosso 37º dia de devocional Viralizando Esperança. Em época de pandemia, por causa da Covid-19, como igreja nos propusemos a levar palavras do coração de Jesus para o seu coração. Estamos aí meditando no texto de Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18, que fala sobre a sabedoria que vem do alto. Diz assim o texto: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E hoje, a virtude que nós vamos estudar é a virtude número 3 da sabedoria que vem do alto. Aqui, na NVI, nós temos a expressão amável. Só que nós também encontramos em outras versões a expressão moderada. E o que seria uma mente moderada? O que seria uma mente amável? Uma mente moderada, amável, é uma mente acessível. É alguém que é brando, gentil, delicado na forma de tratar as questões, humano, num sentido bem mais popular, alguém de bom coração. O oposto de amável, o oposto de moderado é ser áspero, mordaz, ofensivo, alguém que realmente ofende com as suas atitudes e palavras as outras pessoas, alguém rígido, inflexível, muitas vezes até irritante. Esse é o oposto de ser amável, de ser moderado. E a gente vê, por exemplo, Jesus, ele foi bastante amável, ele foi bastante moderado na sua forma de lidar com os discípulos. É muito interessante nós vermos, por exemplo, Jesus uma hora elogiando a fé de Pedro, pelo fato de caminhar sobre as águas, mas em outro determinado momento o criticando pela falta de fé. E corrigindo ele por causa disso. Um grande exemplo nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 23, que dizem o seguinte: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Aqui a gente está vendo Jesus elogiando a afirmação de Pedro, reconhecendo que ele era o Cristo. Mas logo acontece uma outra situação bem diferente, eu diria até oposta a essa, onde diz aqui no versículo 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus recém tinha elogiado Pedro, e logo o repreende porque ele estava se deixando ser usado por Satanás para
impeli-lo, né, para impedi-lo de cumprir a sua missão na terra. Meus queridos, ser moderado, ser amável, é ser de bom coração, é ser humano, mas é ser firme em relação à sua fé. Jesus aqui, ele não foi mordaz nem ofensivo. Ele tratou aquilo que precisava tratar, né, de uma forma firme. Porque muitas vezes a gente peca na distorção da virtude. E a distorção de ser moderado, de ser amável, é ser permissivo ou liberal. Alguém totalmente descuidado das coisas de Deus, indiferente, omisso ou até negligente. Isso não é ser moderado, não é ser amável. Isso é a distorção dessa qualidade, dessa virtude. Jesus, ele foi moderado, ele foi acessível, mas ele não foi permissivo e nem liberal. Quando ele precisava tratar questões espirituais, né, de uma forma firme e manter a palavra e a sua, né, integridade na missão de Deus, então ele acabava usando palavras firmes na hora que necessitava. Então sejamos amáveis, sejamos brandos, sejamos de bom coração, mas não sejamos permissivos. Eu acho que uma grande ilustração é um pai que age com brandura em relação ao seu filho. Permite que ele faça muitas coisas, né? Mas muitas vezes, no intento de ser amável, acaba negligenciando, né? Exagerando a sua permissão, e o filho acaba cometendo erros graves, porque o pai não corrige na hora que deve corrigir, não é firme na hora que deve ser, né? Isso não é ser moderado, né? Isso é ser permissivo e liberal. Peça direção de Deus para que você realmente fique focado nas coisas que são do alto, que você tenha uma mente moderada, uma mente amável, e que Deus possa te usar grandemente nesse sentido para a honra e glória dele. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nos ajude a ter uma mente moderada, a sermos amáveis com as pessoas de bom coração. Nos livre, Senhor, da rigidez, da inflexibilidade, mas também nos livre, Senhor, da distorção de sermos permissivos e liberais em relação às questões espirituais. Nos dê a sabedoria que vem do alto, é o que te pedimos, é o que colocamos na tua presença, também, Senhor, rogando o teu cuidado, a tua proteção nessa época de pandemia. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Obrigado, queridos, pela sua atenção. Até o próximo vídeo.